Queridos, esse ano o Senhor nos concedeu a graça de falarmos sobre o valor da aliança. Tati, eu já sei tudo sobre casamento, eu sei disso. Você que está aqui casado por muitos anos, você já ouviu falar de diversos assuntos sobre casamento. Mas a nossa proposta aqui é relembrar a você o porquê que você casou com essa pessoa, ok? Então o tema do ano para o Ministério de Casais é o valor da aliança. Então a cada sexta para casais, nós estamos aqui informando, pregando, falando sobre o que é ter de fato, o que é valorizar essa aliança. Infelizmente, nós temos visto que a nossa sociedade tem banalizado o casamento. Mas graças a Deus, você que está aqui, você que nos assiste, aqui, você que nos assiste, você que é casado, e você que está aqui conosco online, você acredita no casamento, amém? Então nessa noite, nós iremos abordar alguns assuntos que falam sobre como obter e como manter essa chama acesa no casamento. O que é de fato aliança, amor? O valor da aliança em tempo de crise é o que queremos conversar dentro desses minutos que temos pela frente. Quero lhe convidar a abrir o texto de Marcos, capítulo 4, do verso 35 ao verso 41. Pode ficar tranquilo, porque o tema abordado hoje trouxe tanto desespero para muitos, mas nós vamos falar um pouquinho sobre o texto bíblico que fala quando Jesus acalmou uma tempestade. Então eu quero dizer para você que o seu coração está muito bom, viu? Vários de tanto alertas. alerta que você recebeu hoje e você não infartou. Ufa. Parabéns para você, o coração tá bom. Você também não está sofrendo de crise de ansiedade, porque você conseguiu chegar até aqui hoje e venceu todos os 50 mil alertas que você recebeu, e graças a Deus não foi aquilo que estava previsto. Graças a Deus, porque realmente nós estamos aqui brincando, mas faz parte do serviço da Prefeitura do Rio orientar realmente o perigo, e graças a Deus nós não tivemos esse vendaval que estava sendo prometido e alertado. Mas vamos falar um pouquinho sobre esse episódio, trazendo para a nossa realidade de casamento. Diz assim o texto da palavra de Deus: naquele dia, sendo já tarde, Jesus disse aos discípulos: vamos passar para outra margem. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava se enchendo de água. Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro. Os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, o Senhor não se importa que pereçamos? Em algumas versões diz: o Senhor não se importa que morramos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalme-se, fique quieto. O vento se aquietou e tudo ficou bem calmo. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês são tão medrosos? Como é que ainda não têm fé? E eles, tomados de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Amém. O valor da aliança em tempos de crise. Não há crise conjugal que Jesus não possa resolver. Não há crise em todas as esferas da vida que Jesus não possa resolver. O texto apresenta um fenômeno da natureza que se levanta, mas mesmo diante de um fenômeno da natureza, o Senhor Jesus, que é o dono de toda a natureza, agiu e mudou toda a circunstância desfavorável. Eu não sei como está a sua realidade de vida, eu não sei como está o seu casamento, eu não sei como está a sua vida, eu não sei como está a sua casa e a sua família, mas eu sei que se você permanecer aliançado em Deus e também aliançado com o seu cônjuge,
esse momento difícil que você está atravessando há de passar. Quando nós falamos sobre o valor da aliança, e nós olhamos para o termo hebraico da aliança, a ideia é de um compromisso solene, de uma garantia de promessas e obrigações assumida por ambas as partes. É muito importante nós nos lembrarmos sempre do dia do nosso casamento, dos votos que nós realizamos naquele altar, dos votos que nós fizemos diante das testemunhas e daquelas promessas que nós realizamos. Isso é aliança. Aliança é um compromisso inquebrável. O que faz um casal chegar a 53 anos de casado, como vimos aqui a irmã Vilma e o irmão Luiz, é a aliança. É o compromisso inquebrável. A aliança não é um contrato, sempre falamos isso, porque o contrato ele tem a oportunidade do distrato. A aliança é um compromisso. A aliança é algo que você firmou diante de Deus e diante das testemunhas. Então é importantíssimo nós entendermos que a aliança ela é pacto. É um vínculo sagrado entre um homem e uma mulher, instituído por Deus, firmado diante de Deus e consumado através do relacionamento sexual. Daí Gênesis 2:24, quando diz que nós nos tornamos uma só carne. Nessa parte introdutória, queremos destacar algumas características do casamento firmado na aliança. A primeira característica é que o casamento firmado na aliança, ele é sagrado. Eu vou começar de trás para frente. Um relacionamento firmado em aliança é um relacionamento sagrado. Nós sabemos que na nossa vida conjugal, nós temos uma aliança com o nosso cônjuge, mas também somos aliançados com Deus. É o cordão de 3 dobras que não se desfaz com facilidade. É o convite a Jesus para estar no centro do seu relacionamento. Por isso, as nossas atitudes no nosso lar precisam ser atitudes sagradas. Nós não podemos misturar aquilo que é santo com aquilo que é profano. E, lamentavelmente, muitos casamentos estão entrando numa crise, porque estão abrindo as portas para o profano dentro do seu lar. Estão abrindo a porta para aquilo que não vem de Deus. Estão oportunizando questões de pecados, estão normatizando pecados dentro do relacionamento. Uma segunda característica é que o relacionamento baseado na aliança, ele é exclusivo. A Tati, ela é exclusivamente minha, e eu sou exclusivamente da Tati. Por isso que nós chegamos aqui na frente e falamos, nós somos casados para sempre. Por isso que hoje nós estamos aqui celebrando a formatura de mais um curso Casados para Sempre, porque nós entendemos que nós somos uns do outro. Uma outra característica é o amor e o respeito. Não se pode faltar amor e respeito dentro de uma vida conjugal firmada em uma aliança. A mutualidade, eu preciso compartilhar a vida com a Tati precisa compartilhar a vida comigo, nós precisamos ajudar o outro, abençoar o outro, estarmos mutuamente colaborando um com o outro. A parceria, a frente unida. Também uma outra característica é a característica da permanência. A aliança é um compromisso inquebrável. E uma última característica aqui citada, poderíamos citar muitas outras, é a intimidade, que vai muito além da intimidade sexual. É a intimidade de estar próximo, é a intimidade de estar junto, é a intimidade, muitas vezes, o que você pensou, ela falou. O que ela pensou, você falou, é o ser uma só carne. É íntimo, é próximo, é estar ao lado, é estar de mãos dadas, avançando para as conquistas da vida. Amém. Infelizmente, nós temos percebido que essas características, elas têm deixado, não têm mais realizado o seu valor. Eu tenho visto alguns vídeos, alguns comentários sobre o casamento, que depois, quando você casa, você perde o apreço, né? Você
perde aquela paixão, perde aquela alegria, a intimidade sexual, ela vai se esvairindo. Só que, na verdade, homem bom e mulher boa é aquela que precisa conquistar aquela pessoa todos os dias. Não é isso? Eu preciso olhar para o meu marido e contemplar a beleza dele, mesmo faltando cabelo. Mas preciso. Existem várias soluções para isso. Menos, não precisa fazer comercial aqui. Estou brincando, tá, queridos? Mas é claro, gente, que o Carlos e a Tati não serão os mesmos como era antes, na adolescência, na juventude, quando conheceu. E aí você fica numa crise, poxa, mas por que você quer que aquela pessoa volte a ser como ela antes? Presta atenção, ela não vai voltar. A vida, ela muda, nós estamos em constantes mudanças. E aí eu preciso aceitar e contemplar a beleza que o Senhor me concedeu. Você que escolheu. Eu sei. Acreditei no projeto. Não reclamo. E aí, queridos, infelizmente, as pessoas começam a procurar os de fora. Por quê? Porque olha os de dentro. Ah, isso daí está muito ruim. Não quero, já enjoei, já cansei. Ei, vamos lembrar do valor da aliança? Casamento não é só beleza exterior. Casamento não é só intimidade sexual. Porque isso, queridos, todo dia, e tudo isso, em algum momento, vai passar. E você vai terminar seu casamento por conta disso? O valor da aliança vai muito mais além. E quando se trata de crise, todos os seres humanos passam por crise. Por que acontece a crise? Porque foge do seu controle. E aí você entra em colapso, entra em crise. Só que bom, graças a Deus que você está aqui, para justamente tentar entender como reverter certas situações, quando você for entrar em crise. Porque presta atenção, gente, não adianta querer solucionar problemas quando você já estiver na crise. A igreja é maravilhosa, cursos são maravilhosos, porque eles te dão ferramenta, ele nos concede ferramenta para quando nós vivenciarmos a crise, nós sabermos como solucionar. Assim como tem essa passagem que o pastor Carlos falou aqui, né? Do mar bravio. E aí, irmãos, dentro dessa realidade, trazendo para o texto que lemos, no versículo 37 diz assim: ora, levantou-se grande temporal. Estava tudo aparentemente normal. E nós aprendemos que os casamentos estão sujeitos a crises. Faz parte. Faz parte do relacionamento conjugal a crise. É claro que a crise ela não pode ser normatizada, nós não podemos achar que é normal estar em crise, não é isso. Mas há momentos que a crise ela pode ser instalada sim. O texto da Bíblia vai dizer, no versículo 37, que levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que os mesmos já estavam se enchendo de água. Estava tudo muito normal. Era mais um dia, era mais uma viagem para aqueles discípulos que eram ali pescadores, homens que estavam ali, pelo menos Pedro, André, Tiago e João, estavam acostumados ao mar, eles estavam acostumados a fazer aquela travessia, e eles estavam ali diante daquela situação, mas eles também sabiam que era desafiador aquela travessia por conta do momento, por conta do horário, por conta do ar mais frio do Mediterrâneo, enfim, haviam ali o risco. Sempre haverá o risco. A dificuldade ela sempre vai surgir. E aí nós precisamos entender que há algumas questões que estão assim muito fortes dentro das famílias. Algumas situações que estão muito fortes dentro da vida de um casal, e isso tem sido assim, precursores de crises assustadoras. Nós precisamos, irmãos, compreender que as crises elas estão sujeitas, o nosso casamento está sujeito, mas nós precisamos compreender que há um alerta,
Nós precisamos entender que algumas coisas vão pontuando, que algumas situações vão mostrando, que há alguns sinais que vão se apontando para isso. E aí quando, por exemplo, nós olhamos e temos acompanhado casais desde 2009, então já se vão aí quase 20 anos, não é isso? Acompanhando casais. Se contar o tempo de juventude, acompanhávamos noivos também há mais tempo, mas casais especificamente. Mas nós temos percebido, irmãos, que as crises estão aumentando. É triste chegarmos a essa conclusão, mas ela é uma realidade. Cada ano que passa, tem sido mais desafiador trabalhar com casais. Cada ano que passa, tem sido mais desafiador para os líderes de Casados para Sempre, para os líderes de PGMs, para aqueles que aconselham, para aqueles que lidam com casais, porque as crises estão se avolumando. Nós temos, por exemplo, alguns fatores assim que são determinantes: a infidelidade, a quebra da confiança, o que tem de casamentos terminando por conta de traição. Uma traição, irmãos, que não se inicia com um homem e uma mulher dentro de um motel. Uma traição que se inicia com conversinhas e gracejos, que se inicia com mensagens via WhatsApp, que se inicia com conversas pelo Instagram, que se inicia com curtidas de foto que não devem ser curtidas. E ali as traições elas vão nascendo. E eu quero dizer uma coisa para você com toda sinceridade e tranquilidade: nós entendemos, como líderes de casais da Primeira Igreja Batista de Irajá, que um gracejo, uma conversa fiada pelo WhatsApp, ali você já está cometendo uma traição. Porque para isso terminar numa cama, pouco custa, mas tem crescido demais e tem sido muito entristecedor. E aí entra a questão das portas abertas. Gente, o mundo espiritual é muito real. Não brinque com o mundo espiritual. Sabe por quê? Quando eu dou uma brecha, eu abro, como se fosse uma janela, né? Uma parte, para Satanás entrar na minha vida, na minha casa e fazer arruaça. Quando enfrentamos uma quebra de confiança, é horrível você estar com uma pessoa ao lado e não saber quem é essa pessoa. Se essa pessoa em algum momento já quebrou sua confiança, e se você quer continuar casado com essa pessoa, você precisa ter a disposição em perdoá-la. Porque não dá para você conviver com uma pessoa tendo a desconfiança o tempo todo. Isso vai ser um desgaste emocional, um desgaste físico, um desgaste para todos. Porque você sempre vai estar com aquele olhar, será? E aí, olha as portas abertas, olha as brechas que vão entrando, para você começar a desconfiar, e a outra pessoa que deu, né, essa questão da quebra, fez essa quebra de confiança, ela começar a quebrar mais uma vez essa confiança. E aí, queridos, presta atenção. Quando Satanás percebe que você abriu brecha, ele vai entrar sutilmente na sua vida e no seu casamento. Existem assuntos que você precisa resolver. Não coloque debaixo do tapete. Não coloque debaixo do tapete. Houve uma quebra de confiança. Em algum momento, converse com essa pessoa. Peça perdão. Porque as verdades, elas sempre irão aparecer. Não adianta. Tudo que está escondido, Deus sempre vai trazer à luz, de alguma forma. De alguma forma. Então é mais fácil eu resolver logo a minha questão, para eu não sofrer. E aí quem aplaude e quem começa a infernizar a nossa vida, é o próprio Satanás. Por quê? Porque eu estou colocando debaixo do tapete e eu não quero resolver esse assunto. Pois bem, não resolveu o assunto agora. Daqui a 3, 4 anos, você vai precisar fazer uma manobra grande por uma questão que você não resolveu no início. Estão conseguindo entender? E aí, essas crises, quando não são resolvidas, elas vão passando de geração em geração. Porque os seus filhos, eles vão presenciando tudo isso. E eles vão entendendo que
esse assunto eu não quero resolver. Olha bem como vai repercutindo na sua vida, na sua casa e na sua geração. Então, em nome de Jesus, se você está aqui hoje, presente, e está aqui hoje online, se Deus tem incomodado o seu coração em resolver certos assuntos que não foram bem resolvidos, peça a Deus uma oportunidade, em nome de Jesus. Um outro assunto que nós temos presenciado, assim, que é passível, um precursor de crise, é o desgaste e o desequilíbrio na rotina. Muitos casamentos estão entrando numa rotina muito exagerada, numa rotina de muito trabalho, numa rotina de muitos afazeres domésticos. O casal não tem mais tempo de qualidade, o casal não está mais junto, o casal não consegue ter mais um momento a sós entre eles, e isso tem sido muito ruim, muito ruim. Um outro assunto que também é muito grave são vícios e comportamentos destrutivos, hábitos nocivos que estão tornando a convivência insustentável. Pornografia, vícios com jogos, vícios com drogas, vícios de uma forma geral. Marido fazendo coisas escondidas da esposa, esposa fazendo coisas escondidas do marido. Isso vai minando o relacionamento conjugal. E há momentos que aquela pessoa é pega, e quando ela é surpreendida, ela não tem o que fazer a não ser assumir. Mas é muito melhor você largar essa realidade do que você ser surpreendido pelo seu cônjuge nessa realidade. É muito melhor você abrir mão desse pecado que você está carregando, do que você ter o seu casamento, a sua vida conjugal destruída. Então nós entendemos, irmãos, que as crises elas são sujeitas a todos. Nós citamos 3 fatores, poderíamos citar muitos outros mais. E aí você traz para a sua realidade, pode ser que esses 3 não tenham a ver com a sua vida, mas você sabe exatamente aquilo que é um ponto nevrálgico no seu relacionamento conjugal. Um ponto que pode determinar uma crise. E quando nós olhamos para essa crise, nós entendemos que os imprevistos eles chegam. Aquele barco estava a caminhar para o outro lado. Eram pescadores experientes. Exatamente. Quando nós entendemos que os vícios e comportamentos, eles chegam no nosso relacionamento, qual é a realidade? Você quer que o seu cônjuge seja exatamente aquilo que você está vendo. E aí você vive no mundo da fantasia. E aí você acha, né, que o seu cônjuge precisa ser exatamente aquela pessoa, aquela situação que você está vivenciando ali. Olha aí a crise já iniciando. Não vai, queridos. A palavra de Deus diz que o nosso leito precisa ser um leito imaculado. Um leito santo no Senhor. O sexo é bom? Maravilhoso. Deus fez, sim, para que homem e mulher se satisfazessem? Sim, mas algo sagrado e não profano, algo santo, em nome de Deus, e não impuro. Então eu preciso entender que se eu começar a olhar, se eu começar a apreciar certas situações, e quando voltar para a minha realidade não é aquilo que eu estou olhando, o que vai acontecer comigo? Isso aqui não. Espera aí. Aí começa a vir as crises. Você começa a entrar em crise. Mas preste atenção. Quem escolheu essa pessoa para casar? Quem escolheu essa pessoa para estar morando junto? Você foi obrigada a estar com essa pessoa? Então, vamos ser pessoas maduras, em nome de Jesus, para assumir as nossas responsabilidades. Se eu escolhi essa pessoa para casar, em primeiro lugar, eu preciso ser fiel a essa pessoa. Em segundo lugar, eu preciso respeitar essa pessoa, independente das circunstâncias, dos momentos que estejam passando. Porque a crise, ela passa. Assim como o pastor Carlos vai dar continuidade aqui, assim como aqueles discípulos passaram por uma situação muito turbulenta.
que aos olhos deles, eles achavam que iam morrer afogados. Mas logo em seguida, o mar bravio, o que aconteceu? Se acalmou. Por quê? Porque Jesus estava presente. E aí, trazendo para a nossa realidade, Jesus acalma a tempestade quando nós permitimos que o Senhor entre e faça a obra completa. Qual é a obra completa, Tati? Limpar. Vamos limpar a casa? Vamos nos reorganizar em nome de Jesus? Quando nós estamos, irmãos, diante de imprevistos, nós precisamos planejar para sair desse imprevisto. Planejamentos bem executados fazem com que os imprevistos passem, as crises passem. Uma outra questão que nós precisamos fazer diante de imprevistos e de crises é uma leitura da situação. Nós precisamos fazer uma boa leitura da situação. Nós precisamos parar e falar, calma aí, por que meu casamento está desse jeito? Deixa eu ver aqui o que está acontecendo. É tentar fazer uma leitura do que está acontecendo, assim como teve um casal aqui que deu um testemunho, agora não lembro quem foi, mas a esposa falou assim, não, amor sempre teve, mas faltava parceria, comunhão, faltava estarmos mais unidos. Isso é fazer uma leitura da situação. O curso promove isso. O curso promove isso, o Sexta para Casais promove isso, as programações promovem, nós fazemos uma leitura. Você está aqui agora e nós estamos tocando em assunto que você não vai ouvir ser tocado no culto de domingo da igreja. E aí você precisa fazer uma leitura, você precisa entender, não, como que está o meu relacionamento? Calma aí, como é que está a situação? O que está acontecendo? Então, uma boa leitura é importantíssima. Uma outra questão, nós precisamos ter a capacidade de perceber os sinais. Os imprevistos, nas maiorias das vezes, emitem sinais de alertas. O problema é que estamos distraídos e não prestamos atenção no que está sendo alertado. Por que acontece o acidente de trânsito? Por causa da imprudência. Por que acontece o acidente de trânsito? Por causa da distração. Hoje, muito mais ainda, por causa do celular. Tem gente que dirige olhando o celular o tempo todo. Tem gente que põe o celular no volante. Mas a distração faz com que o acidente aconteça. Na estrada da vida nós temos os alertas. Radar semafórico à frente. Limite de velocidade. Se nós ultrapassarmos um limite de velocidade numa estrada, nós estamos correndo risco. Na vida conjugal também é assim, há sinais. Esteja atentos aos sinais, esteja atento aos alertas, e aí diante de um planejamento, acompanhado de uma boa percepção, uma leitura de ambiente, você pode evitar a maioria das crises. E aí, como que nós temos que reagir? Em primeiro lugar, nós não podemos buscar o culpado. No mundo espiritual não existe ofensor nem ofendido, mas perdoador e perdoado. Se Carlos fez algo que me machucou muito, eu não posso esperar dele, ele vir falar comigo e pedir perdão. Se isso está me incomodando, eu preciso chegar até o Carlos e resolver. Poxa, aconteceu essa situação, não foi legal. Eu não gostei, na boa, tá, gente? Não é já botando o pé na porta, não. Poxa, eu não gostei. E aí eu gostaria que isso não se repetisse mais. A parceria, buscar a solução. O Carlos entendendo, creio em Deus que ele entenderá, ele vai reconhecer e falar, poxa, amor, desculpa, então me perdoa. Vou tentar não repetir mais. Gente, e está ótimo. Agora também é importante, Tati, o Carlos está aberto para uma conversa. Porque às vezes a pessoa ofende e o outro que foi ofendido vai procurar o ofensor e o ofensor não quer nem ouvir. Nós precisamos entender, irmãos, que diálogo é essencial para uma vida conjugal. Se você não está conseguindo conversar com o seu marido, se você não está conseguindo conversar com a sua esposa, o sinal de alerta está aí piscando. O alerta está sendo acionado. Você precisa
conversar, porque um relacionamento sem diálogo não dá. Conversar sem estar armado, por favor, né? Querendo sempre se defender. Casamento, você não tem que entrar na defensiva. Você precisa entender de que forma eu preciso encontrar a solução. Número 2, nós temos que seguir juntos no caminho da superação. Se Carlos passa por uma questão, ou se a Tati passa por uma questão, eu não posso deixar ele sozinho, ele não pode me deixar sozinha. Ah, se vira. Para com isso. Para com isso. O problema não é meu, é seu. Vamos juntos encontrar uma solução. Pode ser alguma questão de trabalho, pode ser alguma questão familiar, pode ser alguma questão de saúde. Você, como cônjuge, você faz parte dessa pessoa, você é uma só carne com ela. Então, você precisa, sim, encontrar um caminho e superar essa situação. Por favor, não seja indiferente com o seu cônjuge. Se o seu cônjuge passa por questões, seja mudança de carreira, alguma questão que você percebe que está mexendo com ele ou com ela, se aproxime para ajudar a encontrar a solução. Passo 3. Terceiro, concentre as suas forças naquilo que é importante. Tem muito casal em crise perdendo tempo com tanta coisa que não é importante. O que é importante para você hoje é solucionar esse desafio que você está vivendo aí no seu relacionamento. Concentre naquilo que você precisa resolver. Tem pessoas que vão até fugindo do assunto, do problema, fingindo que nada está acontecendo, fingindo que não está vendo, se fingindo de bobo. O problema está ali instalado, a crise está instalada. Concentre-se naquilo que é importante. O que vai ser importante para resolver? Quais são as ações que eu tenho que fazer para trazer a solução para isso? Então concentre no que é importante. Não negocie os valores cristãos. Irmãos, a Bíblia, ela não pode ser negociada dentro do nosso lar. Os ensinamentos da Bíblia precisam ser uma verdade e nós não podemos mudar isso. E uma quinta ação, se necessário for, mude a sua mente. Não fica aquele negócio que a mente está fechada, que já está certo, que é isso, pronto, acabou, que daqui eu não vou mudar. Não. Mude a sua mente. Mude a sua mente para o bem. Mude a sua mente para aquilo que é importante. Mude a sua mente para vencer esses desafios. E aí quando nós olhamos, irmãos, para o texto que lemos, estava tudo muito normal, mas aqueles discípulos que estavam ali no barco, eles tinham noção de que a crise poderia chegar. Eles eram pescadores, eles estavam acostumados com o mar, e aí nós olhamos e percebemos que eles decidiram caminhar pela fé. O versículo 38 vai dizer assim: e Jesus estava na popa dormindo sobre o travesseiro, e os discípulos o acordaram e lhe disseram: mestre, não te importa que morramos? Eles poderiam ter dito assim: a gente vai resolver isso aqui, porque tem horas no seu casamento que você está achando que você vai dar conta. Não, eu estou experiente, agora fiz o curso Casados para Sempre, ninguém me segura, eu vou resolver. O curso abençoa, o curso ajuda, mas tem situações que só pela fé, tem situações que só indo lá e falando: Jesus. Aqueles discípulos estavam ali na sua experiência, mas eles vão até Jesus e dizem: mestre, não te importa que morramos? O primeiro passo para sair da crise é ir ao encontro de Jesus, é pela fé. E aí Jesus pergunta àqueles discípulos: onde estão? Onde está a fé de vocês? O que está acontecendo? Jesus é acordado naquele barco, aqueles discípulos desesperados com a situação, e Jesus vira e fala: onde está a fé de vocês? Aonde está sua fé, esposa, que não acredita mais que esse marido pode mudar? Aonde está sua fé, marido, que não acredita mais que essa circunstância contrária do seu casamento pode mudar? Aonde está sua fé, pai, a sua fé, mãe, que não acredita mais que seu filho e a sua filha podem mudar? Onde está a sua fé? Em quem nós temos crido? A palavra de Deus vai dizer em Hebreus capítulo 11, versículo 11, que pela fé, Abraão e também a própria Sara, apesar de estéril e de avançada idade, receberam a promessa para gerar um filho,
porque considerou fiel aquele que lhe havia prometido. A fé nos faz descansar diante das provações da vida, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé não há como liberar perdão. Existem situações a qual nós vacilamos e feio. Se nós não colocarmos Jesus no centro, meu querido, não dá. Tem questões da vida que só você e Deus sabem. E que se o Senhor não intervir, não adianta, vai dar ruim. E esse casamento vai esmoronar. Quando nós entendemos que o Senhor precisa ser o centro da nossa casa, da nossa vida, eu preciso entender que eu não posso agir por minhas próprias mãos. É claro, queridos, que nós não temos que aproveitar da situação. Eu vou fazer porque eu sei que eu vou ser perdoado. Para com isso. Porque a mão do Senhor pesa sobre a sua vida. Para com isso. Você precisa entender muito bem o que vem de Deus e o que não vem de Deus. Mas a pessoa também que foi recebida, né, com essas questões, aonde se sentiu traída, se sentiu humilhada, se sentiu rejeitada, essa pessoa também precisa ter disposição e confiar em Deus, que quando nós colocamos Jesus no nosso barco, Ele conduz da melhor maneira, mesmo que aos olhos humanos seja algo impossível, porque casamento é decisão, casamento é escolha, casamento é disposição. Eu preciso ter disposição. Casamento não é algo descartável. Então eu preciso em Deus descansar, confiar e caminhar. Em último lugar, irmãos, olhando para o texto, nós aprendemos que nós precisamos esperar, porque o mestre, ele vai se levantar. Amém. O versículo 39 diz assim: e ele quem? Jesus, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: aquieta-se, acalme-se. O vento se aquietou e tudo ficou em perfeita bonança. Amém. Então Jesus lhes perguntou: por que vocês estão com tanto medo? Como é que ainda não têm fé? E ele se levantou. Amém. E ele se levantou. O Senhor Jesus há de se levantar nessa situação da sua vida. Amém. O Senhor Jesus é o justo juiz. Ele é aquele que se levanta para dar a vitória. Ele é aquele que se levanta e não há condenação, não há injustiça que prevaleça. O Senhor Jesus se levantou e a Bíblia vai dizer que ele disse: aquiete-se, acalme-se, e o vento se aquietou e se fez grande bonança. Em Lucas capítulo 8, versículo 24, também é uma narrativa desse texto, vai dizer assim: tudo se acalmou e ficou tranquilo. Aleluia. O que precisa acalmar na sua vida? O que precisa acalmar no seu casamento? O que precisa na sua vida que Jesus se levante? Às vezes parece que ele está apenas dormindo na popa de um barco. Às vezes parece que ele se esqueceu de você. Às vezes parece que nada vai mudar, o vento está soprando cada vez mais forte, o mar está bravio, está à beira de um naufrágio, mas o Senhor Jesus está no barco da sua vida. Mesmo que pareça que ele está dormindo, ele há de se levantar, e a Bíblia diz que ele não dorme. Não dormitarás o guarda de Israel. Aleluia. Jesus não dorme. O texto aqui cita que ele está tirando um cochilo, sim. Amém, Jesus. Mas ali naquele momento, trouxe um grande ensinamento para aqueles discípulos. Ele estava presente. E quando Jesus está presente no nosso barco, até aparentemente dormindo, ele se levanta.
E quando ele se levanta, o milagre acontece. Aleluia. Quando Jesus se levanta, o marido entrega-se a Jesus. Amém. Quando Jesus se levanta, a esposa é restaurada. Quando Jesus se levanta, a cura acontece. Quando Jesus se levanta, a libertação vem. Amém. Quando Jesus acontece, casamentos são restaurados. Quando Jesus se levanta, a estéril se torna mãe de filhos. Quando Jesus se levanta, a crise financeira acaba. Quando Jesus se levanta, eis que eu sei que o meu Redentor vive, e que no fim ele se levantará sobre a terra. Jó capítulo 19, versículo 25. Os discípulos já estavam caminhando com Jesus. Os discípulos, 4 deles eram pescadores e sabiam o que exatamente estava acontecendo. E eles declaram: quem é esse, que até o vento e o mar lhe obedece? Aleluia. Esse é Jesus, o Senhor da minha vida, o Senhor da sua vida, o Senhor do meu casamento, o Senhor do seu casamento, o Senhor que mudou a sua história. Quem é esse? O Todo-Poderoso Senhor. E Ele está aqui nessa noite e quer lhe tirar dessa crise que você está vivendo. Ele está aqui nessa noite e quer lhe resgatar dessa situação que você está enfrentando. Talvez a sua crise não seja nem conjugal, seja outra crise. Talvez a sua crise seja com você mesmo. Você não tem noção do porquê você está aqui, por que você vive, qual é o meu propósito de vida. Talvez a sua crise é com alguém na sua família, na sua casa, no seu trabalho, na sua vizinhança, eu não sei. Talvez seu casamento está jóia. Mas eu quero lhe dizer uma coisa: quando Ele se levanta, Ele sempre se levanta para realizar milagres. Aleluia. Ele sempre se levanta para perdoar. Aquela mulher que havia cometido muitos adultérios, aqueles homens ali naquela ocasião estavam querendo apedrejá-la. Ela foi levada até Jesus, e Jesus está a rabiscar ali ao chão, e ele continua ali, as acusações acontecendo, até que ele se levanta e direciona os olhos para aquela mulher e pergunta: onde estão os teus acusadores, mulher? Ela olha para um lado, olha para o outro, não vê mais ninguém. Ele diz: eu também não te acuso. Vá. Aleluia. Siga. Mas tem uma sequência importante aqui: e não peques mais. Aleluia. Ele pode se levantar e resolver esse problema, mas esse pecado que você está carregando aí na sua vida, você precisa largar. Esse vício que você está enfrentando, você precisa deixar no altar. Jesus pode se levantar? Pode, mas Ele se levanta para curar, restaurar e libertar. Você não pode carregar isso. Vá e não peques mais. Nessa noite, Deus lhe trouxe aqui para essa formatura, apenas como uma desculpa, porque o que Ele quer é curar, restaurar e libertar a sua vida. O que Ele quer é a sua vida aqui na presença de Deus. O que Ele quer é a sua vida consagrada no altar do Senhor, porque quando você é de Deus, você é de Deus, não adianta ficar correndo por aí. Aleluia. Deus tem uma obra na sua vida e você tem que parar de fugir disso. Deus tem uma obra no seu casamento e essa obra começa na sua vida. Para com essa síndrome de Adão e Eva. É a mulher que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste, Senhor, eu não pedi nada. Assuma as suas responsabilidades diante de Deus. Posicione-se diante de Deus, como um casal aqui disse no testemunho, que Jesus seja o centro da sua vida, porque um marido onde Jesus é o centro se torna um marido melhor. Uma esposa onde Jesus é o centro, tem o centro da vida, ela se torna uma esposa melhor. Com Jesus no barco, pode soprar o que for, pode vir o alerta que vier, pode tocar quantas vezes for necessário o celular, mas Jesus está aquietando a sua alma, porque Ele está no barco da sua vida.